A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? Vamos meditar na Bíblia Sagrada. Quero deixar uma palavra que está lá em Marcos 9, versículo 14 em diante. Marcos 9, 14 em diante, que diz sobre o jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grandes multidões e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantado, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que discutes com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E eles respondendo-lhes, disse: Jesus respondendo, né? Jesus respondendo lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. 20. E trouxeram-no. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância, e muitas vezes tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhes perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E Jesus disse no 29: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém, meus irmãos? Palavra gloriosa, né? Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqui mais um milagre feito pelo Senhor Jesus, né, de libertação a esta criança, que desde tão pequeno já sofria, né? E ali o Senhor Jesus veio e pela ousadia do poder do Evangelho, da Palavra de Deus, o Senhor Jesus expulsou esses demônios, né? Por causa do jejum e da oração, meus amados irmãos, não tem diabo nenhum que fique de pé, de um coração aberto, em obediência à Palavra de Deus, pois também é um mandamento, o jejum e a oração. E que se assim nós viver de acordo com a Palavra de Deus, eu, meus amados irmãos, já recebi várias libertações através do jejum. Várias libertações. O jejum é necessário para o Senhor poder nos limpar, porque nos limpa de dentro para fora. E o jejum, meus amados irmãos, é necessário na vida do cristão. Todos aqueles que servem a Deus. Muitas igrejas não pregam mais sobre o jejum, que o jejum é necessário. Meus amados irmãos, é uma blindagem no mundo espiritual para os ataques espirituais também não chegar até você. O jejum. O jejum blinda nossa mente, blinda nosso coração, nos arma como armadura espiritual para que nós não venha tomar setas malignas, diabólicas. Por isso é necessário todo cristão fazer jejum. Por isso, meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo veio nos dar direção da sua santa palavra
nos direcionar para que nós venha, se nós obedecer a palavra de Deus, ao Evangelho, a verdade dele, nós não sofreremos tantas tribulações. E o Senhor é fiel para nos mostrar tudo aquilo, até mesmo antes de acontecer. Deus mesmo já me deu sonhos, mostrando o que ia acontecer. Através da obediência à palavra de Deus, Deus sempre mostra aqueles temente a Deus, aqueles que obedecem ao Evangelho. Bom, nenhum de nós somos. Nós somos falhos, pecadores errantes. Mas pela misericórdia de Deus, um coração limpo, reto diante do Senhor, Ele ouve, Ele há de ajudar. Porque, meus amados irmãos, eu mesmo aqui na cidade que eu moro, eu já, em nome de Jesus Cristo, eu já repreendi várias macumbarias, feitiçaria. E se nós não tivermos uma vida de obediência à palavra de Deus, damos brecha para o diabo atacar a nossa vida. Trabalhos de voodoo, trabalhos com cachaça, eu já repreendi vários. Inclusive eu fiz até uma pasta no celular escrito macumbas, porque tanta macumba que eu já repreendi. Meus irmãos, a coisa é feia. Se nós não buscar o reino de Deus, sua justiça, a palavra de Deus na nossa vida, a obediência, quantos casamentos têm sido destruídos, quantas famílias têm sido destruídas, quantos filhos têm descido à sepultura, por culpa muitas das vezes dos próprios pais que não obedecem à palavra de Deus, não obedecem ao Evangelho. Porque em Êxodo 20, a Bíblia diz que os pecados dos pais são amaldiçoados nos filhos até a terceira e a quarta geração da família. Se nós não obedecer a palavra de Deus ao Evangelho, as maldições entram na nossa vida. E muitas das vezes o trabalho é feito para o pai e a mãe acerta na criança, porque ela é a mais fraquinha, mais imune. Por isso é necessário buscar a palavra de Deus, mas é um povo de duro coração. A gente prega, busca uma igreja, busca a presença de Deus, saia do erro, saia da cachaça. Eu mesmo já preguei para pessoas, abandona essa bebida alcoólica, tira do teu comércio. E a pessoa não tira do comércio e depois quer que não venha os ataques no mundo espiritual. Se você vende bebida alcoólica no teu comércio, meu irmão, você é uma pedra de tropeço para aqueles irmãos que estão chegando no teu comércio comprando isso. Deus não se agrada com isso. Mas muitas igrejas não pregam mais a verdade, né? E a verdade nos confronta. É um pai que repreende um filho. Filho, não faz isso, senão você vai sofrer. Mas é um povo que não quer aceitar as palavras de Deus. Quer ficar no evangelho de porta larga, onde tudo pode. Meus irmãos, busque a verdade do evangelho. Saia do erro, abandone o pecado. O diabo não brinca, meus irmãos. Quantas famílias têm sido destruídas nesses tempos atuais? Mas porque o próprio ser humano que erra. Fica assim, ó, de braço cruzado, cochilando. E a Bíblia diz em Efésios, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Não adianta você estar dentro de uma igreja e não aceitar a palavra de Deus. Fica numa igreja que não prega a verdade também. Não, eu sou dessa igreja aqui, ó. Eu vou morrer nessa. Se não está pregando a verdade aí, você vai perder tua salvação, meu irmão. Ora pedindo para o Senhor te mostrar a verdade, para você não ficar no erro, no engano. Quando eu aceitei Jesus, eu fiquei quase 1 ano na presença de Deus, logo batizei. Tem pessoas que aceitam Jesus, já logo batiza. Tem pessoas que ficam 3 anos, 5 anos, 10 anos dentro da igreja. Eu conheço uma irmã, ficou 10 anos dentro de uma igreja e não batizou nas águas. 10 anos. Você estava esperando o quê? Se é o mandamento, o batismo do arrependimento. O arrependimento dos teus pecados. 10 anos dentro de uma igreja e você não se arrependeu? E quantos estão há 40, 50 anos dentro de uma igreja e não se arrependem dos seus pecados? Vai lá, ouve a palavra, sai da igreja, como o diabo fazia comigo antes de me converter. Não, agora eu fiz minha parte com Deus, agora eu posso tomar uma.
Meu irmão, se você não se arrepender dos teus pecados, Jesus não pode entrar na tua vida. E muitos se apoiam no bem material, naquilo que tem. Porque os pecados dos pais são amaldiçoados nos filhos, e os filhos têm passado prova, que muitas das vezes é os próprios pais que deveriam estar suportando esse fardo. Mas é um povo de duro coração. Busque o Senhor quando se pode achar, meus irmãos, que os tempos são maus e trabalhosos e vai piorar, infelizmente vai piorar, porque a Bíblia tem que se cumprir. Busque a presença de Deus, se entregue verdadeiramente ao Senhor, batize nas águas, se prepara para subir, como as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As 5 prudentes estavam preparadas, Jesus veio e buscou elas, contra as outras foi buscar, a porta se fechou, a porta da graça se fechou. Jesus veio, arrebatou a igreja. Ainda dá tempo, meus irmãos, de se arrepender. Ainda dá tempo. Hoje Jesus Cristo é o nosso advogado. Aquele que se arrepende e deixa encontra a misericórdia do Senhor. Mas chegará um tempo que Jesus será o nosso juiz. Julgará a todos. Aquele que se arrependeu será salvo. Aquele que não se arrepender será condenado. Não negue a Jesus Cristo, meus amados irmãos. Aceite Ele como único Salvador da sua vida. Dependente de quanto você tem na sua conta. Não se apoie no bem material que você tem. Isso vai ficar. Faz uma análise na sua vida. Quando você morre, nem a roupa do corpo você vai. Eles te colocam outra roupa. Quando você morre, você mesmo não vai para a sepultura sozinho. Alguém tem que te carregar. Se você já viu uma cova aberta que foi tirar a ossada de uma pessoa, eu vi isso no velório. Acho que foi do meu tio, que havia falecido. Não, de um tio meu que morreu muito criança. Pegou a ossada, colocou dentro de um saco preto. Aí eu parei, deu um despertar na minha mente. Falei, meu Deus, nós não somos nada. Um corpo inteiro estava dentro de um saquinho. Aí você para refletir. Se eu e você somos bons ou não. Realmente, as pessoas falam, tem um ditado que fala, você quer ver como que a vida é? Visita um hospital, visita uma prisão e visita o cemitério. Aí você para analisar, ver quão falho e pecador nós somos. E muitos colocam orgulho no coração e acham que é melhor do que alguém. Quebra o teu orgulho, meus irmãos. Eu tive que perder tudo para enxergar que eu não era nada. Que eu era pobre, cego e nu. Estava caminhando para o inferno e não sabia. Mas graças a Deus, a misericórdia de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo chegou na minha vida. Não espere o diabo te tocar, meu irmão, para você se prostrar diante de Deus. É a verdade. Eu passei por isso. Eu esperei o diabo me tocar para mim me converter. Não endureça seu coração. Se arrependa dos seus pecados. Se volte para Deus verdadeiramente. Não brinca, é a tua alma que está em jogo. A salvação da nossa alma que é importante para Deus. Isso aqui é matéria, vai para o pó da terra. O espírito volta para Deus. O fôlego de vida é o espírito. O ar que nós respiramos. E a alma para onde vai? Só existe 2 caminhos, céu e inferno.
Hebreus 9, 27. O homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Morreu, acabou. Não existe reencarnação. Isso é mentira do diabo. Ou você morreu, acabou assim. Ou você morre salvo. Os anjos do Senhor vêm, te buscam e te levam para a glória, a nova Jerusalém. Ou você morre condenado ao inferno. Muitas passagens bíblicas que falam sobre o inferno. Mas se nós não ler Bíblia, nós não cremos no inferno. Não cremos que ele é real. Precisamos ler Bíblia, meus irmãos, para não sermos enganados por falso profeta. Espíritos enganadores, que está enganando a muitos e está cada vez pior. Por isso, busque, meus irmãos, busque o conhecimento da verdade. Não fique no erro. Saia do engano, saia da sonolência espiritual. E o Senhor endireitará as tuas veredas. O Senhor promete nos libertar de tudo aquilo que não provém dele, porque nós habitamos no mundo de trevas, onde há muita legalidade de demônio. Mas o Senhor nos promete nos libertar se nós abrir o coração para ele. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra de hoje. Que Deus possa abrir teu entendimento, teu pensamento, a tua mente para entender a verdade do Evangelho. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.